ou seja, 10 centavos por cota. O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo. A paz, amados. Estou aqui para gravar mais um vídeo, e o vídeo de hoje é sobre o CPTS-11. Vamos dar uma olhada nos seus fundamentos e depois vamos para o relatório gerencial. Estou gravando o vídeo dia 31/3 e a cotação de sexta-feira fechou em R$ 7,22, com dividend yield dos últimos 12 meses de 12,67%, com o PVP de 0,84, ou seja, 16% descontado, e com a liquidez diária de 10 milhões, e com a variação negativa em quase 5%. Como a maioria dos fundos imobiliários, ele está em grande alta. Cerca de um mês atrás ele estava R$ 6,17 e agora está R$ 7,22, com mais de R$ 1 de alta. Ele é um fundo de papel, o último rendimento foi 8 centavos, e com o valor patrimonial dele de R$ 8,59. O valor patrimonial em reais, 2 bilhões. Vamos lá para o relatório gerencial dele, não quero perder muito tempo. O relatório gerencial dele é de fevereiro. O fundo teve início em agosto de 2014, ou seja, já mais de 10 anos já, com a taxa de administração de 0,08 ao ano, do valor de mercado mais escrituração, e a taxa de gestão 0,82%. Ou seja, dá 0,90, juntando as duas taxas. Taxa de performance, 15% do rendimento distribuído que exceder o retorno do CDI sobre a cota patrimonial. Como ele tá, cota mercado, ele está abaixo da cota patrimonial, está um pouco mais difícil de ter taxa de performance, mas se continuar essa subida aí, pode ser que mais para frente já comece a cobrar a taxa de performance. E nós vimos no Investidor 10 que ele está como fundo de papel, mas recentemente ele mudou para ED. Bom, não é mais fundo de papel, mas não. Tanto é que nós vamos ver mais para frente, ele tem mais fundo imobiliário na carteira do que CRI. Mas continuamos aqui. Nós já vimos o valor patrimonial dele. A taxa líquida dele é PCA mais 14,77%. E ele teve um resultado esse mês de 0,088 e distribuiu 0,08. Aqui ele fala que todos os ativos dele estão adimplentes, ou seja, está sem problema de calote. E agora vamos para o comentário do gestor. A rentabilidade a mercado do fundo em fevereiro foi de 3,14% e a rentabilidade patrimonial foi de 1,31%. A carteira de recebíveis foi impactada pela abertura da curva de títulos públicos no mês, de forma que a marcação a mercado foi de IPCA mais 8,73% para IPCA mais 8,98%. Subiu cerca de 25%. Enquanto isso, a carteira de FIIs apresentou uma rentabilidade de 1,64%, contra 3,34% do IFIX, ou seja, a carteira de FIIs dele rendeu menos que o IFIX. Informamos que o perfil de crédito do fundo segue high grade e a carteira de crédito segue 100% adimplente. Ele vai falar um pouquinho da carteira de CRIs. Ao final do mês de fevereiro, o CPTS possui em sua carteira 15 CRIs. Representam 34,7% dos ativos, sendo que 100% da carteira de crédito é indexado a IPCA, ou seja, ele não tem CRI indexado ao CDI, só a inflação. Com taxa de marcação a mercado, a IPCA mais 8,98%. Aqui ele dá o guidance, projetamos distribuições para os próximos meses na faixa de 8 centavos por cota. Em um cenário mais otimista, estimamos uma distribuição de 9 centavos por cota, e em outro mais pessimista, 7 centavos por cota. Ou seja, a banda superior dele é 9 centavos e a banda inferior é 7. E ele vem distribuindo 8 centavos. Que é a DRE do fundo, que as receitas deu 35 milhões, sendo desses 35, 8,6 milhões com resultados de CRIs e com os rendimentos de FIIs, 12,041 milhões. Ou seja, como nós vemos aqui, o rendimento de FIIs está rendendo mais que a carteira de CRIs. Ele teve 7 milhões de despesa e a compromissada reversa dele, que faz muito tempo que já está dando problema, desde
desde essa alta do CDI, já que a compromissada reverso dele é descasada, já que o CRI, os CRIs dele é tudo IPCA, e ele fez uma dívida a CDI, ou seja, ele acreditava, no começo ele até fala no relatório, depois se quiser dar uma olhada, no começo dessa compromissada, ele tinha muitos ganhos, tinha muito retorno, porque o CDI estava baixo e o IPCA estava alto. Mas como virou e o CDI disparou lá para cima, agora só está dando prejuízo. Ele teve 3,6 milhões de prejuízo, dando resultado de 28 milhões,64 ou 0,088 por cota. Ou seja, 8 centavos,8 por cota. E ele distribuiu 25 milhões, que foi 0,08 centavos. E ocasionando 2 milhões e meio, mais ou menos, de resultado acumulado. No total, tem 3 milhões. Ou seja, 10 centavos por cota. O que ele fala de distribuição de dividendos dele? Movimentações na carteira. Compras. No mês realizamos a compra definitiva de 574 mil de CRIs a uma taxa média de IPCA mais 9,38%. E aqui, movimentações na carteira com vendas. No mês realizamos a venda definitiva de 69,8 milhões de CRIs a uma taxa média de IPCA mais 5,56%. Conforme mencionamos nos relatórios anteriores, o único imóvel que servia de garantia na operação do CRI BRF estava sendo vendido pelo Fundo Gari 11. Essa venda resultaria na quitação do CRI, o que de fato ocorreu agora. Em fevereiro, a quitação gerou um resultado financeiro de aproximadamente 900 mil e um ganho patrimonial de cerca de 11 milhões. Isso porque o CRI estava marcado na carteira a IPCA mais 9, mas foi quitado ao par com taxa de IPCA mais 5. Ou seja, a venda do imóvel do Gari 11, que era do BRF, o CRI atrelado a ele era do CPTS, que foi pago e eles já receberam e provavelmente já reinvestiu. E como podemos ver, de 2024 para 2025 ele está tendo queda de cotista, que é a exposição da carteira de CRI. Ele tem 42,3% em renda urbana e 36% em shopping e 20% comercial. Exposição por indexador, ele é 100% CDI, com aquisição de IPCA mais 6,41. E agora que é a carteira do fundo. Como eu falei, ele tem mais fundo imobiliário do que CRI na carteira. Ele está com 52% em fundo imobiliário e 34% em CRI. Esse 6,1 de liquidez aqui, acredito eu que seja o caixa do fundo. Que é a carteira de fundo imobiliário deles. Exposição por categoria, 8% papel e 92% quase em tijolo. Então ele está hiper mega fazendo compra de tijolo para poder fazer ganho de capital lá na frente. E que exposição por segmento? O maior deles, ele está exposto a shoppings também. Ele tem 29,8% exposto a shopping na carteira de FIIs e tem 36% na carteira de CRIs. E a renda urbana dele também, nos dois, está bem alta. Tem 42% em renda urbana e 19% em renda urbana no fundo imobiliário. Que é a carteira dele de CRI e de FIIs. Os três maiores, ele tem Açaí, que é 8%, Recife General Shopping, que é 7,4%, e o FII Prime, que é 5,9%. Ou seja, 3 CRI deles está acima de 5% do patrimônio líquido. Que é a maior exposição de fundos imobiliários? CPUR, com 4%, em 0,4%. HSRE, com 4,3%. E GSFI, com 4,2%. Aqui a carteira compromissada reversa dele, como eu falei, no começo estava trazendo bastante rentabilidade, mas a partir de julho de 2022 ele virou para queda, para prejuízo, dando alguns meses positivos, mas raramente. E desde julho de 2024 que ele só está dando prejuízo, tirando novembro. Aqui a carteira de crédito dele, que ele fala quem é o devedor, Fundo General Shopping, taxa de emissão IPCA mais 5, com a LTV de 44% e o rating AAA. Vencimento dele 19/7/2032. Se você quiser vir dar uma olhada, dar uma conferida certinha no ativo por ativo.
E deixa aí no comentário se você tem esse fundo, se você tem esse fundo imobiliário na carteira. Eu tinha. Quando foi aprovada a assembleia dele virar o fundo de papel PAED, para mim, na minha visão, ele mudou de fundamento. E quando o fundo imobiliário muda de fundamento na minha carteira, ele perde o motivo do investimento. Eu tirei ele da carteira e comprei outros fundos imobiliários. Desejo a todos uma ótima semana. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, eu peço que você se inscreva no canal. Deixe o like. Ative o sininho das notificações. E passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.